e aí? Afinal, o que é o duplo ou o eu quântico? Hoje a gente vai falar disso. Será que o duplo quântico é uma questão esotérica? É só para quem pensa que está conectado ao universo? Não, pessoal, isso não é esoterismo. A gente tem uma lei, né, que é uma lei científica, reconhecida, e absolutamente tudo no universo está desdobrado. E através da lei do desdobramento do espaço do tempo de Jean-Pierre Garnier Mallet, a gente tem aí um apoio a uma coisa que a gente já no mundo holístico já vê, e isso já é falado há mais de séculos, na verdade, que além do corpo físico, né, do corpo matéria, a gente tem um corpo dupletérico, um corpo energético. Então, esse termo de duplo quântico ou eu quântico é muito interessante se você se aprofunda em saber quais são os benefícios, né? De que maneira que eu posso me beneficiar desse meu duplo quântico, de que maneira que eu posso entrar em contato com ele e o que eu posso te tirar de melhor. Resumidamente, na verdade, o conceito do duplo quântico, ele não é uma técnica, tá? Vocês vão ver eu falando isso e repetindo várias vezes, porque realmente há muita gente disseminando como se isso fosse uma técnica, como se isso fosse um método, e o Jean-Pierre diz em todas as entrevistas dele que isso se trata de um princípio vital. Não é uma questão de técnica, você não tem que beber água, você não tem que fazer assim, assado, você não tem que fazer uma série de coisas que as pessoas falam por aí. Então, se você está interessado, procura saber direitinho para não ficar colocando minhoca aí na sua cabeça, tá? Primeira coisa que é interessante é o seguinte, em vários vídeos vocês vão ver que eu vou explicar mais detalhadamente cada passo, é uma estrutura bastante complexa, mas eu vou tentar em vídeos menores poder falar de cada ponto e esclarecer de uma maneira mais eficiente, tá? É importante entender o seguinte, essa questão do desdobramento do tempo, ela nos permite mudar o nosso futuro. De que maneira? Simplesmente porque cada vez que a gente tem um pensamento, a gente está criando um potencial futuro e esse potencial futuro, ele gera consequências que eu vou então atualizar, que é como o Jean-Pierre chama, no meu presente. Então, efetivamente, a gente vive hoje consequências de potenciais futuros que a gente ou que outros fabricaram num passado. Então, a gente consegue fazer a alteração do futuro? Conseguimos. Isso aí vai ser para um outro tema, para um outro vídeo. O que acontece com essa informação e por que ela não chega dessa maneira a gente? Há séculos e séculos, isso já era utilizado por alguns que eram denominados como profetas, mestres, gurus, que eles podiam prever acontecimentos futuros. Ocorre uma seguinte questão. Hoje a gente está num ciclo, que é o ciclo da informação, onde toda a informação do universo está disponível para qualquer pessoa. Não é à toa que nos últimos 20 anos a gente teve um crescimento, um desenvolvimento da parte científica, e de tecnologia como nunca foi visto antes, porque justamente a gente está num ciclo onde a informação está liberada, está acessível para todo mundo. Então, hoje, na verdade, aqueles que eram ditos como profetas, como gurus, alguns até acabaram morrendo, tidos aí como bruxos, porque faziam previsões, e efetivamente eram previsões de coisas extraordinárias que acabavam acontecendo, e muitos deles até foram penalizados com a morte, porque eram tidos como bruxos. Na verdade, hoje todo mundo pode ser um guru. Você pode ser o guru da sua vida, você pode modificar o seu futuro, você pode alterar e você pode corrigir. De que maneira? Utilizando o seu duplo como conselheiro. É uma outra questão também. É muito importante utilizar o duplo como um conselheiro, por quê? Quando nós temos um desejo, nós temos 3 forças que é importante a gente considerar, que elas se opõem a esse desejo. Isso não significa que você não tenha que querer nada, tá? Mas quando você tem um desejo, você tem que considerar 3 forças
que elas vão de encontro a esse desejo, ok? A própria vontade, né? Eu quero porque quero algo. O medo de que aquilo não seja realizado. E a dúvida se vai acontecer ou não. Então, assim, se eu, ao invés de chegar e pedir que não vai acontecer, porque não é assim que acontece com o duplo, tá? O duplo, ele não segue as suas ordens. Ele é como se fosse um guia seu, onde ele tem a total capacidade e possibilidades infinitas de ir buscar em outro tempo, com uma rapidez instantânea, o melhor potencial futuro para que você atualize no seu presente. Então, ele não vai ser mandado por você. É para você trabalhar em conjunto com o seu duplo, não que ele vai executar coisas que você determina. Então, para isso, é importante que você ignore, né, diminua essas três forças opostas. De que maneira? Acreditando 100% no seu duplo, entendendo que ele vai ser o que vai poder escolher o melhor potencial para você, não tendo nenhuma dúvida e não tendo nenhum medo. De que maneira que a gente faz isso? Trocando expectativa por possibilidades. Então, quando eu não tenho uma expectativa, isso não significa que eu não possa ter desejo, mas eu não tenho uma expectativa concretizada, eu então abro um campo de possibilidades. Então, dentro daquilo que eu desejo, eu tenho várias possibilidades. Uma delas, que se eu deixo na mão do meu duplo, vai ser a melhor para mim. Por quê? Porque ele tem a capacidade de ir a uma velocidade que a gente não tem como avaliar. A gente está falando de velocidades acima da velocidade da luz, de velocidades luminosas. Quem quiser se aprofundar, tem mais vídeo lá no nosso canal, se inscreve, dá uma olhadinha e aí você vai entender um pouquinho mais sobre essa questão de velocidade, que eu não vou ficar voltando a cada momento, que vai complicar ainda mais. Então, se eu tenho total segurança que o meu duplo, ele vai escolher para mim o melhor futuro, não tem como errar. E de que maneira que eu faço isso? Justamente durante um período do meu sono. É durante o período do estado do sono REM que eu consigo então ter as aberturas temporais. As aberturas temporais são os meios que vão intermediar a troca de informação que eu tenho com o meu duplo. E aí, então, é o momento onde ele vai poder me dar os conselhos para que eu possa colocar em prática na minha vida e no meu presente aquilo que for o melhor para mim. Então, a partir de hoje, a gente vai estar falando mais a fundo do próprio processo de como você se comunicar com o teu duplo. Lembrando que agora a gente tem leis que embasam essas informações e é muito importante que a gente tire um pouco dessa questão do esoterismo, né? A gente é ciente, eu, você, todo mundo, né? A grandíssima maioria das pessoas, quando tem algo que seja um pouco ilógico, a gente tende a não acreditar. E é natural, mas quando a gente está tratando de leis que determinam a própria física, então não tem mais o que a gente questionar, né? E também pensar o seguinte: a gente tem, em outro vídeo eu vou falar disso, a gente tem tantas leis que realmente são consideradas leis físicas reconhecidas fisicamente, né, cientificamente, e a gente não usa para nada, não serve para nada. Então, é para parar e pensar, né? Por que a gente não está utilizando esse poder que cada um tem? Lembrando, o duplo quântico é um princípio vital que você pode usar e transformar não só a sua vida, mas a vida da humanidade. Tudo depende daquilo que você pensa. Pensamento é energia.